Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, amigos da LOL TV, mais um resumo do esporte nesta quinta-feira, dia 29 de maio, finalzinho de mês, com um convidado mais que especial, Christopher Barres Pereira. Queria dar uma boa tarde para ele, agradecer a presença, campeão estadual, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse título. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado pelo convite, falo em nome da Associação Friburguense Futebol de Mesa e do Friburguense Atlético Clube, que é o clube que faz parceria com a gente dentro do Futimesa hoje. Represento aqui não só o campeonato que eu ganhei, o meu título, mas toda a equipe, que a gente treina muito, a gente procura corrigir os defeitos um do outro para chegar na hora da competição e, se possível, chegar aos 4 na semifinal e dominar a competição é o que a gente quer, esse é o nosso interesse. E nós fomos muito bem em todas as categorias, a gente conseguiu premiação, a Friburguense está de parabéns nessa etapa. Que bom, a gente torce muito pelo Friburguense, botou a camisa do Friburguense e a gente está torcendo. Fernando Moreira, boa tarde, amigo. Fica à vontade aí já para dar um destaque, fazer a primeira pergunta aqui ao Christopher. Boa tarde, Luan, Christopher, Guilherme, a você de casa. Já vou começar com uma curiosidade, um bate-papo que a gente já estava rolando aqui antes do programa entrar no ar. Eu achei legal o Christopher explicando que no botão tem 3 substituições como o futebol normal, né, Christopher? Tem. E você não troca, não substitui só apenas se arranhou o botão, se tem alguma avaria. Troca às vezes por superstição. Eu vou botar fulano porque ele entra no segundo tempo e faz gol. Você chamou isso de um time com alma, né? E eu achei isso interessante. Eu tenho essa cultura desde que eu comecei a jogar botão. Eu, quando criança, ganhei de aniversário de 10 anos de idade um time do Flamengo. E naquela época, em 87, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, tecnológico. Eu fazia o número e os nomes do botão com papel de caderno, caneta e durex. E colocava em cima, porque eu queria. Aquele botão ali, número 10, era o Zico. O botão 9 era o Bebeto. O 5 era o Leonardo. O 6 era o Andrade. Eu tinha o time, entendeu? E gostava do meu time do Flamengo, todo decorado e com os nomes e número, para identificar, porque senão ficam 10 peças, exatamente como eu falei no nosso papo, 10 peças numeradas que você não tem como passar a paixão que você tem pelo futebol ali para dentro. Sem dúvida. É o principal no futebol de mesa, é isso. Sem dúvida. Conta a história do seu Maradona aí, que ele aprontou. Esse aqui, ó, o Maradona, esse rapazinho aqui, no fim de semana, ele me salvou muitas vezes, principalmente quando o jogo estava adverso, ou quando a bola era muito difícil de chutar e fazer o gol. Parava no pé dele, eu olhava e pensava, não, é o Maradona, se é ele eu vou fazer o gol. Entendeu? Teoricamente os botões são todos iguais, né? Mas a diferença é o número e o nome. Praticamente, né? Realmente eles são todos iguais. O problema é que um é um e o outro é o outro. A confiança, né? Faz diferença. É a mística da camisa 10, né? Exatamente, uma bola com canide eu chuto, esperando fazer o gol, mas se ele errar é normal. Agora o Maradona não. O Maradona dificilmente erra. É para decidir, ele é para jogar para decidir. Guilherme Alt, boa tarde também, espaço aberto para você, fica à vontade para questionar o nosso convidado. Boa tarde, Luan, Fernando, Christopher, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Eu queria que você explicasse as diferenças de cada botão e também de tipo de vamos dizer, gramado ali no futebol de mesa. Queria que você explicasse um pouquinho essas diferenças, né? Que tipo de botão você usa para determinada partida, essas coisas assim. Normalmente, o jogador de futebol de mesa, ele se adapta ao material, óbvio, que é oferecido a ele, e ele vai jogar com aquele time que ele está acostumado sempre, né? Eu, por exemplo, eu tenho um time que eu peguei, inclusive, eu troquei com o Marcos Vinícius, que já veio aqui dar entrevista com a gente, foi bem no campeonato também. Ele ficou em quarto. Ele ficou em quarto, exatamente. Um nosso ficou em terceiro e eu fui o campeão. Na verdade, os 4 primeiros, 3 daqui de Friburgo. E esse time eu peguei dele. Ele tem 4,4 centímetros, seria 4,4 de altura. Tem a bainha dele, que é essa caída aqui. Ele tem 20 graus, né, de angulação. Ele é furado, para a passagem do ar ser mais eficiente.
ele tem uma área de atrito, que é onde o botão toca na mesa, de 4 milímetros. Isso influi por quê? Porque o time que tem uma área de atrito menor, ele corre mais na mesa, tem menos material apoiado, certo? Isso aí, se você for ver na física, é assim que funciona. Outros preferem com mais área de atrito, para ele paletar mais forte, para o botão ter mais peso. Porque conforme você desgasta o botão, ele baixo ou alto, isso vai influenciar no peso dele. E isso influencia no jogo. Esse é o time que eu jogo hoje. Foi o time que me levou ao 8º lugar no Campeonato Brasileiro. E é o time com que eu consegui ganhar finalmente uma etapa do estadual aqui no Campeonato Carioca. Cristo, falando um pouquinho do que te fez, na verdade, iniciar nesse esporte, né? Hoje em dia já não pode mais falar que é brincadeira, né? É um esporte levado muito a sério, tem competições aí nacionais, estaduais, com frequência. Quem te levou para o futebol de mesa? Como você começou a amar esse esporte realmente? Eu morava no Rio antes de vir para Friburgo em 86 e lá eu não tinha mesa. A mesa era a mesa redonda de jantar de casa. E os botões eram aqueles de plástico, que vende em loja e tal. E eu ganhei 3 times. O Flamengo eu ganhei completo, que foi de aniversário. E o Fluminense e o Botafogo eram de outras pessoas que tinham, mas estava faltando um ou outro. Aí eu comecei a jogar. E brincando, sozinho dentro de casa. Quando chegou em 86 eu vim para Friburgo, as coisas não acontecem por acaso, né? Eu morei numa rua em que o vizinho da frente jogava botão e tinha uma mesa. Aí pronto, aí viciou. E aí eu comecei a jogar com ele. Viraram melhores amigos, provavelmente, né? Éramos melhores amigos, exatamente. Éramos melhores amigos. Então, a gente começou a jogar na casa do outro e tal. Buscamos outros vizinhos de outras ruas também. E aí começou. Um dia, em 1990, eu conheci um rapaz, amigo nosso, que morava na Village. E ele falou, pô, tem uma federação de botão aqui em Friburgo, tem uma associação. Você não acreditou, né? Eu falei, tem? É, cara, campeonato tem mais de 100 pessoas jogando. Eu falei, não acredito. Onde é isso? Eu falei, no centro da cidade, ali na Rua 7, na ponte, né? Rua Aristão Pinto, que era a sede da associação. Cheguei lá, cara, aquele mundo de gente, um mundo de mesa. Ficou maravilhado. No lixo. Agora não sai daqui, cara. certo. Pô, eu vou trocar botão, vou conhecer gente, vou ver como é que joga, vou participar de campeonato. Quanto que paga, ganhei carteirinha com foto, pronto, comecei. Viciou. Foi. Vou pedir para fechar aqui então no kit que você trouxe, com várias seleções. Rodrigues, fecha aí nesse kit bonito, na verdade, com muitas seleções. A gente está vendo aqui, tem o time do Flamengo, tem a Holanda, tem a França, né, tem a Argentina. Enquanto a gente está mostrando, Fernando, fica à vontade para fazer mais uma pergunta aí. Enquanto o William está mostrando aí os botões, Christopher, você estava me explicando que além de jogar botão, um outro prazer é você bolar também a decoração dos botões. Isso, né? eu Faz gosto. parte do jogo, né? Isso, os botões argolados são os mais difíceis assim, de decorar, porque tudo ali é muito pequenininho. O número, o escudo, o patrocínio, o nome, tudo a gente corta com tesoura pequenininho e tal, pega com pinça. Já os botões vitrine, que tem aquela parte transparente, você cola a arte por baixo. Esses, normalmente, eu tenho a facilidade de encontrar na internet pronto a decoração. De outras pessoas que sabem mexer em Corel, PowerPoint, eles montam, põem a foto e tal, aí eu olho assim, vejo se combina com aquele time, com aquela cor e coloco. E aí dá um destaque mesmo, realmente. Tem muito site, muito hoje em dia de decoração de botão. Hoje você não fica sem. Hoje você só joga sem nada se você quiser. A verdade é essa. Hoje você decora do jeito que você quiser o time. E praticamente ninguém quer isso, né? Gosta de ter ali a sua identificação com o seu time. Guilherme, tá com você a bola. Verdade. Puxando mais para o lado das regras agora, eu queria que você falasse as regras básicas do futebol de mesa. Tem um mínimo de toques que um jogador pode dar, um mínimo e um máximo, como é que é? Tem. A regra que a gente joga, a gente chama de bola 12 toques. É regra internacional. Existe campeonato mundial de bola 12 toques. Campeonato brasileiro e várias federações no Brasil que praticam. 12 toques por quê? Você tem um limite de 12 toques na sua posse de bola e 3 por cada botão. Você dá 1, 2, 3 toques, você tem que ir com o outro obrigatoriamente.
E no 12º, que é o último toque, tem que ser chute a gol, E senão uma é falta pergunta técnica. rapidinha com isso. Se a Pode bola chutar também antes dos 12 toques. Não, pode chutar antes dos 12 Se a toques, bola- desde que seja depois Se a do meio bola de campo. bater em outro botão... Exatamente. Se a bola encostar no botão do seu adversário. Posse de bola do outro. Do outro, Se você errar, posse de bola do outro. Mas se você errar e ele também, quando a vez voltar para você, você continua dos toques da onde você parou. Entendi. Porque é cumulativo. Então tem bastante regra, né? Tem, é justamente para evitar a cera. Você já imaginou se você pudesse tocar quantas vezes quisesse? Eu boto 1-0, você não joga mais, eu fico passeando com o botão Qual é de o um lado tempo? pro outro. Tempo São de 10 partida. minutos para cada lado. A regra oficial. Para o corrido. É, corrida, você dá 10 minutos, deu tempo, a mesa avisa para os jogadores. Tem acréscimo? Não, né? Não, 10 minutos fechado. Acabou o tempo, vai tocar o relógio e a mesa diretora avisa. 1 minuto para o reinício. Você vai trocar de campo, né? Eventualmente vai pegar ali a flanela, dar uma limpada, ver se tem um botão que está agarrando mais do que o outro na mesa. E aí você tem 1 minuto. Nesse 1 minuto vai reiniciar o jogo para o segundo tempo. E entre uma rodada e outra, 5 minutos. E isso é o oficial. É assim que funciona. Você tem alguma partida assim que você tenha marcada na sua memória, que você acha que nunca mais vai esquecer, algum gol, alguma coisa nesse sentido? Não necessariamente algum campeonato, em questão de ser mais importante, mas uma partida que você estava saindo muito atrás e virou, tem algum momento assim? Tem muitas. Inclusive em outras modalidades que eu já joguei. Partidas memoráveis. Mas assim, a mais recente que eu tenho assim, na minha cabeça, o Marquinhos Vinícius vai ter que me desculpar, mas foi a nossa semifinal agora nesse campeonato. Terminou o primeiro tempo, 4-3 para ele e a saída era dele. Aí ele veio, deu a saída com calma, chegou na cara do gol, pum, 5-3. Eu falei, bom, agora tudo que eu tinha de tática, de coisa, acabou. Agora desespero. bola no O Maradona. empate era dele. O empate Chama era o dele. Maradona. Aí eu comecei Tirou a um jogar volante, rápido. botou um atacante. Comecei a jogar rápido. 1, 2, 3, 4, ajeita. Bum, lá de trás. Quando eu olhei o jogo, eu já tinha empatado 6-6, porque ele perdeu um chute e aquilo tirou tanto ele do jogo que ele não conseguiu jogar direito mais. E eu fui na pressa, porque eu precisava virar o jogo. Foi 6-6, quando eu olhei 7-6 e teve um chute que a bola estava toda torta, foi com o Maradona, tinha que ser com o Maradona. Bola toda torta, ele fechou todo o canto, não tinha como fazer o gol ali, só por cima. Mas o outro canto estava bem aberto assim, que colocou tudo de um lado da trave e ficou o outro lado todo vazio. Eu virei o corpo todo, virei a palheta, bati devagar, a bola entrou rasteirinha, mansinha no canto. A gente até chama esse gol de penosinho. Que é penoso para o cara assistir Difícil, a bola devagar entrando. Devagarzinho, entrando. Aquele gol ali foi de uma frieza minha e de uma lucidez que se eu tentasse de outro jeito talvez eu erraria. E aí quando eu vi o jogo acabou 8-6. Jogaço então. Jogaço, esse foi... Última perguntinha para a gente encerrar aqui nossa conversa com o convidado. Vou então emendar duas de uma vez. A primeira ainda sobre as regras, o goleiro deve ter um tamanho específico, um tamanho limite para ele. Sim. Mas tem peso também para o goleiro ou isso tanto faz? O peso é porque é o seguinte, o goleiro é todo feito de acrílico. Não pode ter chumbo, não pode ter nada que faça diferença de peso nele. As medidas são 3,5 de altura, 3,5 centímetros e 8 centímetros de largura. Tem fiscalização para isso? Tem. Se eu desconfiar, geralmente isso acontece assim, tá? Se eu desconfiar que existe alteração no tamanho do goleiro, eu chamo a mesa arruma um paquímetro e mede. Se o goleiro estiver fora da medida, ele não pode jogar. É questão realmente de milímetro, né? E Faz balança, diferença. Faz. É o doping do botão. Não, a né? balança não é tão necessária, porque geralmente, como ele é feito de acrílico, ele é todo inteiro, maciço. Independente de ele ser perolado, transparente, ele vai ter o peso praticamente igual de todos os outros. De vidro. Exatamente, de acrílico. E ele tem que ter essa medida. E ele tem uma medida de espessura, se eu não me engano, eu acho que é 1,5 centímetro de largura. Ou 1 centímetro praticamente. Ele é bem fino. E aí, se o cara for pego nessa irregularidade, está fora do campeonato? Não, ele tem que substituir o goleiro, porque geralmente isso se faz antes das partidas. Se ele botar o goleiro irregular na mesa e eu depois quiser questionar, fica uma coisa meio complicada. Pô, Tem que ser na hora, né? Se você, tem que ser antes de começar. Se eu ver que teu goleiro está maior, nada também me impede durante o jogo de eu reclamar. Sim. Mas fica mais feio, né? Antiético.
Pô, você tinha que ter visto isso antes de começar. Agora que começou, você vai querer barrar o meu goleiro? Fica difícil, né? Faz sentido. Christopher, infelizmente nosso tempo acabou aqui, até passou rápido, mas queria agradecer mais uma vez sua presença. Parabéns pelo título estadual, que você conquiste muito mais por você e pelo friburguense também. Obrigado, a gente tem grandes desafios ainda pela frente esse ano. Agora em julho a gente tem o confronto com o Vasco por equipes, campeonato de equipes que é paralelo ao campeonato individual. O Vasco vai vir aqui na nossa sala em Friburgo em julho, depois da Copa do Mundo, 2 semanas depois. Depois nós vamos a Goitacás em agosto, vamos a Campos jogar com Goitacás, e em setembro, a última rodada da primeira fase, a gente recebe o América aqui. A América que é uma das potências aí do futebol de mesa, né? Por exemplo, o Moacir do América foi o vice-campeão, foi o que jogou a final comigo. Esse ano é um ano especial porque a Associação Friburguense está fazendo 30 anos de fundação. São 30 anos sem parar de ter atividade. Vocês formando receberam campeões, recentemente até uma justa homenagem da Câmara, né, que fez uma sessão Foi. específica para o esporte. O doutor Fernando foi lá receber um certificado de honra pelos 30 anos da associação, que se completam dia 19 de agosto desse ano. Merece comemoração realmente. Só mais uma, então só passa o endereço e os horários que a associação funciona para quem está em casa, se interessou, quer ir lá participar. É bem fácil chegar lá, nós estamos treinando às segundas e quartas, na parte da noite, a partir das 6 horas, e é na rua Eugênio Miller, no prédio ali, eu não sei o número certo, Senai, né? Ao lado do Senai, que tem na cobertura do prédio, logo você chegando, em frente ao estacionamento que tem do outro lado, Sim. do antigo prédio do INSS ali, né, que era ali do lado. Tem loja de Tem ali computador embaixo, ali tem uma na loja de esquina. computador, tem uma loja de roupa, um salão de crianças, de corte É de fácil cabelo de de criança. achar. É fácil de achar. Segunda e quarta, bem então, ali. os horários. A partir das 6 da tarde. Tá ok, então. Gente, o convite está feito, parabéns mais uma vez e obrigado pela sua presença. Primeira parte do Resumo Esporte fica por aqui, muito assunto ainda nessa quinta-feira, daqui a pouquinho.